Bom, meus queridos, continuando então, o primeiro passo aqui, nós estamos fazendo perguntas ao texto, tá bom? Vamos fazer uma pergunta. A primeira pergunta é o que? Essa é a primeira pergunta, o que? O texto nós pegamos e o que está escrito. Então nós vamos ler adequadamente, que a gente percebeu que uma simples vírgula, um simples acento muda o sentido, né? O significado da palavra. A segunda pergunta é quem? É o contexto imediato, tá certo? Quem escreveu? Então a gente faz a pergunta, quem escreveu esse texto? Quem foi a pessoa que escreveu? Né? Por que escreveu? Um contexto maior. Qual era o cenário, a situação política, religiosa, espiritual do povo? Qual era a situação? Em que época escreveu? Era o povo de Israel que estava lá na mão de Senaqueribe e tal, e por que o profeta denunciou isso? Lá em Oséias, o que o profeta estava denunciando? Era uma questão social, injustiça social. Então a gente está fazendo perguntas, e essas perguntas elas têm que ser respondidas, tá certo? Então o que, quem, por quê, quando? História bíblica, quando esse texto foi escrito? Qual era a época? Em que ano foi? Antigo Testamento, Novo Testamento, antes do cativeiro, depois do cativeiro, lá na época de Moisés, o ano tal, na época de Salomão, na época de Davi. Então a gente faz outra pergunta, e a gente vai fazendo pergunta e procurando as respostas. E eu falo assim, nossa André, mas onde estão as respostas? Aqui que é boa pergunta, aqui que está a questão. Se você quer de fato interpretar a Bíblia adequadamente, você precisa ter materiais extra-bíblicos, não tem jeito. Você tem que ter uma enciclopédia bíblica, um comentário bíblico, um comentário cultural. Não tem jeito, amado. Você quer estudar a Bíblia sem ter essas ferramentas? Não tem jeito. A Bíblia não dá conta no sentido de trazer informações que nós precisamos, que é o que a gente está discutindo aqui. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita com essa intenção, de falar depois de 2000 anos para uma outra cultura, outro povo e outra língua. Estava comunicando ali, foi eficaz, comunicou e acabou. É a gente que está em outra época e é a gente que precisa de interpretação. É nós que precisamos estudar a Bíblia. Foram eles que tinham essa necessidade, tá certo? Então vai ter que adquirir, não tem jeito, não tem jeito. É uma bênção, né? Disse que a maçã de ouro era... Onde a gente descobre isso? Você vai no comentário da cultura. Então, falando da cultura de Israel, tem essa informação. Simples assim, não é? Nós vamos descobrir que uma simples informação de geografia, aquela matéria que ninguém gostava na escola, né? Que achava que não era importante, que não era, nem de Deus não era aquele negócio, né? Mas a gente vai descobrir que a simples informação de uma geográfica, da geografia, nos dá a interpretação do texto. A gente vai ver isso aí mais pra frente. Então vamos lá, estamos fazendo pergunta, né? O que, quem, por que, quando escreveu, onde escreveu? Olha aqui, geografia aparecendo aqui, onde foi escrito isso? E a gente vai ver que faz toda a diferença sim, quando a gente tem a informação adequada. Senão a gente fica perdido, não sabe o contexto, né? Como foi escrito? A cultura. Olha só. Após essas perguntas serem feitas, todas elas respondidas adequadamente, aí a gente pode pregar, falar alguma coisa ou declarar alguma coisa que Deus disse. Só depois de tudo isso. Coisa boa. Então vamos lá. Deixa eu trazer para vocês aqui algumas questões. Perguntas são feitas a respeito do texto, né? Perguntas são feitas a respeito dos textos bíblicos. Então as pessoas falam e acham que as outras pessoas não estão perguntando na mente. Então, menino, Jesus disse, se alguém te bater, oferece outra face. Tá bom, o menino pergunta, pastor, mas e se a gente for a nocaute? Não é? É lógico, irmão, que é uma piada, é uma ironia, para que a gente possa prestar atenção. Eu tinha pensado nisso. Não é? Não, o que eu quero trazer com essa brincadeira aqui é que quando a gente fala e declara a respeito da Bíblia Sagrada, a cabeça das pessoas vai fazendo pergunta, porque a gente fala, Deus disse isso e isso, tá, mas nesse caso, e nisso aqui, tal. Então há perguntas que são feitas na mente das pessoas. É por isso que sempre a gente deve expor a palavra de uma maneira mais simples possível, mais mastigada possível, mais acessível, porque a palavra de Deus ela é tão profunda, mano, tão profunda nas suas verdades, que um mergulhador mais perito não chega lá no fim. Mas também ela é tão rasa e acessível que uma criança não se afoga. Assim deve ser a palavra de Deus.
A gente deve expor a palavra de Deus onde o novo convertido a compreenda, onde um doutor fique maravilhado com as verdades da palavra de Deus, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade e trazer aquilo que é complexo, que de fato a Bíblia tem, nossa, muitas passagens complexas, uns temas difíceis, complicado demais. Qual é a nossa tarefa? É pegar essa complexidade e trazer a simplicidade. Alguns pregadores fazem o contrário, pegam o que é simples e traz assim um negócio que ninguém entende. Nossa, que profundo foi o que ele falou, é mistério, nem entendi nada. Poxa, como que uma pessoa vai expor um negócio e não é claro para outra? Não é um negócio sem nexo, amados, né? Nossa, o pregador falou tanta coisa assim profunda, eu nem compreendi não, mas foi um negócio assim, não entendi nada. É profundo, amado, isso está errado. A gente precisa explicar a palavra de Deus, pregá-la na objetividade, na coisa mais direta, simples, o que concerne isso para a vida, tá certo? Porque se a palavra de Deus ouvida na igreja não serve para chegar em casa e aplicá-la no outro dia no trabalho, nos afazeres, ué, que sentido tem esse? Que efeito? Qual é a ação do Espírito Santo para transformar a nossa vida? Se a gente ouve e não compreende, ou fica só nesse âmbito aqui de igreja e não serve para a vida nas relações. Então essa é a nossa tarefa como intérpretes da Bíblia, tá? Então vamos lá, amados. Vocês não vão conseguir ler, mas eu quero ler para vocês. Não tente ler lá não, tudo bem? É só para deixar ali, mas vocês podem me ouvir, eu vou ler devagarzinho. Vamos lá. Essa aqui chama-se a história do VCC, tá? VCC. Então vamos lá. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro, num canavial, quando de repente olhou para o céu e viu escrito entre as nuvens as letras VCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu o pastor de sua igreja e contou-lhe o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante da sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso, diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia o bastante para sair pelo mundo aí pregando a sua mensagem? Claro que sim, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? No caso aí, o pastor estava perguntando para saber o nível da compreensão dele, né? Então, qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e conhece? As parábolas de Jesus, principalmente do bom samaritano. Então conte, pede o pastor, querendo conhecer o grau de conhecimento bíblico do futuro pregador do Evangelho. O caipira começa a falar, preste atenção. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores, e ele disse: varões e irmãos, escutai-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Entregou-lhe seus bens e deu uns 5 talentos, outro 2 e outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Partindo dali, conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Sucedeu que, indo andando, eis que um carro de fogo ocultou a vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi para a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zaqueu, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tivesse 5 maridos, e o homem que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos numa árvore e disse: desce daí, pois hoje convém almoçar na tua casa. Veio Dalila, cortou-lhe os cabelos, e o resto que sobraram foram 12 cestos cheios para alimentar a multidão. Portanto, não andeis inquietos dizendo: que comemos, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. E todos que ouviram se admiraram da sua doutrina. E o caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: e aí então, pastor, estou pronto para pregar o Evangelho? O pastor disse: olha, meu filho. O pastor disse: olha, meu filho, eu acho que aquelas letras no céu não significavam vai, Cristo chama. Antes deveriam ser lidas: vai cortar cana. Moral da história: um conhecimento superficial da Bíblia pode causar muita confusão. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Esse camarada aqui só citou Bíblia, sim ou não? Sim. Um versículo atrás do outro. Foi ou não foi? Sim. Foi. Tá, aí eu pergunto: isso tem sentido, amado? Não. Tirado fora do contexto? Não. Não é isso que muitos pregadores fazem? Sim.
É algo irônico, mas para expressar uma verdade. Olha só, não é só citar a Bíblia. Você precisa saber se aquilo tem nexo. Se aquele versículo que você está citando após o anterior, se isso tem ligação, se de fato é assim. Porque aqui a Bíblia é pura, citação de Bíblia. Mas não tem sentido, não tem nem pé e nem cabeça. Não tem sentido bíblico. Deus não fará nada com essa mensagem porque não é Bíblia, como Deus entende Bíblia, não é? Então a gente precisa prestar atenção. Vamos lá. Ó, isso aqui deve ser anotado inclusive, tá? Observação, amados. Não tente ler não, preste atenção aqui. Observação, interpretação e aplicação são regras. Se essas regras que eu estou passando para vocês desde o começo da aula, em toda a matéria, se elas não forem seguidas à risca, obedecidas à risca, possivelmente vai interpretar de uma forma errada a Bíblia. São regras, não tem jeito. Se a gente não usa, vai errar. Se a gente usa, a probabilidade é muito grande de acertar. Então a primeira coisa que a gente faz é observar. Se eu observo certo, interpreto certo, aplico certo. Concordam? Se eu observo errado o texto, por exemplo, a leitura, se eu faço errado, o que eu vou fazer? Uma interpretação errada, consequentemente uma aplicação errada. Não é isso? Não tem, é inevitável isso. Não tem como você observar errado, interpretar errado e aplicar certo. Isso é impossível esse negócio. Não é? Então eu observo o texto, todas aquelas perguntas. O que está escrito, quem escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, como escreveu. Então eu estou observando o texto, tudo isso. Aí eu interpreto. Então observei certo, interpreto certo, vou aplicar certo. Dificilmente também observa certo, interpreta certo e aplica errado. Difícil isso. São passos que se seguem, para o certo e para o errado. Então olha só, por exemplo, é a conversa entre dois crentes, né? E aí, irmão, beleza? Vamos jogar a bolinha? Ah, vou não, Jesus escondeu no futebol. Fala besteira, deixa de bitolagem. Vou te provar na Bíblia. Aqui me dá um medo quando falo desse negócio, vou te provar na Bíblia. João capítulo 21, verso 6, ele mandou jogar a rede no mar. Mateus 5, 7 e 5, mandou tirar a trave. Lucas 18 e 6, e ainda chamou o juiz de injusto. Ai, meu Deus. Meu Deus. Amados, não, eu vou chamar a atenção aqui, citou Bíblia ou não? Sim. Até fez sentido, não fez? Sim. Desenvolveu um negócio que olha só. Então vou te provar na Bíblia que é pecado jogar bola. Eu não estou nem entrando nesse mérito se é ou não é isso que eu estou querendo discutir aqui. Mas olha só, ele pegou e falou, não, vou te provar na Bíblia. Ele mandou jogar a rede no mar. Que rede, meu Deus do céu? É de futebol que não Não foi. é de futebol, claro que não. Na janela. Não existia mais. Não existia. Mas o que ele pegou aqui? Fala, irmão, não, isso aqui é absurdo, isso aqui, duvido que isso aqui acontece. Amados, acontece. Acontece, mas vocês não têm noção como acontece. De gente que pega a Bíblia. Eu posso pegar igrejas que tem no seu RI, regulamento interno, não vou citar o nome, tá certo? Eu posso pegar pessoas que afirmam e pegam textos assim, que eles falam, meu Deus do céu, como que a pessoa chegou numa conclusão dessa, que esse texto está dizendo isso? Tem uma igreja aí que ela pega um texto lá de 1 João, 2 João me parece, 2 João, é as cartas de João lá, e pega o texto lá, diz assim, aquele que não traz essa doutrina, nem saúde, eles como irmão. É uma igreja aí, não é pequenininha não, faz muito tempo, tem lá seus 40, 50 anos quase, mais ou menos. Tá certo? Está na doutrina deles lá, documento oficial. Salvação vai ter a cor da igreja. Veja bem, não, o absurdo, estou falando de pegar textos bíblicos para apoiar certas afirmações. Não, essa igreja, a salvação deles vai pela cor da igreja, não é a cor da igreja deles. Sei não. É. Mas a questão é, amados, olha só, você tem igrejas aí que pegam textos lá como, por exemplo, não sei se tem hoje ainda, deve ter, né? Tem tanta gente doida ainda, não é, irmão? Pegando a Bíblia assim para afirmar cada coisa absurda. Você pega esses caras, esses evangelistas aí televisivos, né? Que estão aí na TV, eles pegando texto assim para afirmar cada coisa, falam, meu Deus do céu, mas isso não é bíblico nem de longe. Ou esse cara é um ignorante na Bíblia, ou é um mal intencionado, ou é os dois, né? Mas o povo está tão desesperado, professor, que o povo engole. Entendeu? Sim, não, claro. Lixo, as pessoas Eu comem. vi uma pregação aí de um desses daí,
Que até minha esposa estava na cozinha, minha esposa falou, meu Deus, é Jesus Cristo ele. Minha esposa estava na cozinha lavando a louça, ela estava ouvindo, eu estava vendo minha televisão. Entendeu? Igreja lotada, lotada, lotada. Então, o problema, amados, também é que esses males não estão somente nessas igrejas aí. Com muita frequência nós vamos perceber que elas estão nas nossas igrejas também. E a gente ouve um monte de gente aí falando um monte de besteira, não é? Então vamos lá. Ó, já ouviram falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Já? Presta atenção, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que vem a seguir depois dessa afirmação? Você pode vencer a enfermidade, você pode vencer o desemprego, você pode triunfar disso aí. Sempre na questão que eu posso positivamente. É assim ou eu estou errando? É assim mesmo, amados, que vocês ouvem. É isso? Então pega esse texto fora de um contexto para dar o pretexto. O que Paulo estava falando aos filipenses? Ele disse, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Posso passar fome, não é o que ele disse? Posso passar necessidade, eu posso passar tribulação. É o que está escrito, nos versos anteriores está escrito isso aí. Aí ele relata isso, eu sei viver com pouco e com abundância. Já aprendi a contentar-me com o que Deus me dá. Passando fome ou com muito, posso tudo naquele que me fortalece. Aqui é a mensagem de Deus completa. Agora pegaram só o lado triunfalista, você pode todas as coisas. O que são essas todas as coisas, irmãos? É o que o povo quer escutar. E é o que as pessoas... Aí eu pergunto, e Deus tem responsabilidade com essa pessoa que expõe assim? Não tem, amado. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. A palavra dele, não a nossa. Não é a conotação, o significado que a gente dá à palavra de Deus. Deus não tem compromisso. Será que talvez não é por esse motivo, ou seja, muitas pessoas estão falando que Deus nunca disse, que há muitas pessoas ouvindo um monte de pregação todos os dias, nunca é transformado essas pessoas? Nunca o caráter de Cristo é formado nessas pessoas, sempre crentes fracos, sempre gente que ouve pregação, assiste pregação, está direto na igreja, mas nunca é transformado e solidificado na fé. Um monte de crente vacilão, vacila toda hora, fraco, não aguenta nada, mau caráter, mau testemunho. Será que não é por isso, amados? Porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus, a mensagem ungida pelo Espírito Santo, a mensagem transmitida pelo Espírito Santo, aí sim, transforma, amados. A palavra que eu conheço, as Escrituras Sagradas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado como ele é, transforma vidas, orienta a vida, salva, liberta, fortalece, dá orientação, firma os passos daquela pessoa. A palavra que eu conheço de Deus é essa. Então eu chego a concluir que, olha, é bem possível que em um monte de igreja está sendo falado um monte de coisa que Deus nunca disse. Então vamos lá. Aqui ó, prosperidade na adversidade, é isso que a Bíblia diz? Não, escassez ou... tem até um zóio de palhaço aqui. Escassez ou abundância, mas é isso que Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas. Vamos pegar outro texto? Não vou pegar outro texto. Deixa eu passar. Esse material aí nós vamos ter, pastor? Oi? Sim, eu vou disponibilizar tudo para vocês. Então, meus queridos, o que eu quero com essa primeira aula introdutória, alertar vocês e chamar a atenção que nós vamos ter que ler a Bíblia de uma forma adequada, estudar a Bíblia com essas regras de hermenêutica. Não há um só ensinador, sincero, honesto, reconhecido, que não siga as regras de hermenêutica. É impossível, não tem como, é impossível. Agora, o que a gente vê de pessoas falando da Bíblia sem conhecimento nenhum, conhecimento bíblico, não é brincadeira. Mas é isso que eu ia falar, eu tenho amigos pastores que eles já passaram por essa matéria aí, mas quando na hora da pregação não é nada disso daí mesmo. Que pena, né? Então eles foi inútil. Entendeu? Foi inútil. Amados, o que fará diferença na nossa vida, como aqueles que estudam a palavra, e até aqueles que ouvem uma mensagem, o que fará diferença não é o que a gente concorda, não é o que a gente aprende. Isso não vai fazer diferença alguma na nossa vida. O que vai fazer diferença na nossa vida é que a partir daquilo que a gente aprende e concorda, a gente decide praticar. Então, o que tem de aluno que passou por uma teologia até boa, razoável, mas não pratica, então não faz diferença nenhuma.
Sabe, teoricamente sabe, mas o nosso desafio é aplicar. Então, tudo que a gente vai aprendendo aqui, nós aprendemos e ainda aprenderemos. O que vai fazer a diferença na nossa vida é aquilo que a gente vai decidir aplicar naquilo. E aí, amados, pode ter certeza, vai nos custar algumas coisas, né? Quem tem compromisso com a palavra de Deus pode ter certeza que vai ter dificuldade, inclusive dentro de igrejas onde congrega. Fato. Vocês sabiam que quanto mais fiel a Jesus, quanto mais fiel à palavra de Deus, fica mais inadequado no meio da religião? Tem mais dificuldade, amados? Pode perceber isso, vai avaliando isso, né? Quanto mais você quer de fato viver o evangelho simples do jeito que é, sem o pavão enfeitado, sem pirotecnia. Mas é o que o povo quer, esse pavão, isso tudo. Isso. Se muitos pastores seguiam o que tem que seguir, a igreja vazia. Sim. E não é essa a intenção, infelizmente. Se todo mundo tivesse o conhecimento, não seria isso que ia acontecer. Exato, concordo. Né? Mas aí que é a questão, a nossa decisão. Qual será a nossa decisão? Que igreja nós queremos? Olha só, amados. Qual é o compromisso? Com quem eu tenho compromisso? A quem eu quero agradar? Paulo disse, se eu quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Não tem como. São coisas incompatíveis. Se eu quero ir com a multidão, se eu quero ser aplaudido, então, irmãos, eu não posso jamais me considerar um discípulo de Cristo. Não podemos. Há um preço a pagar pelo discipulado, salvação de graça. Mas há um preço a pagar pelo discipulado. E o preço, muitas vezes, é a rejeição daqueles, inclusive, que Jesus disse, que seriam os nossos companheiros, os da nossa casa, os cônjuges, os filhos. Meus amados, isso é natural. Aquele que se aproxima de Deus e quer viver o Evangelho, ele terá muito mais dificuldade no meio religioso, muito mais. Então a decisão fica para cada um de nós. Você quer servir a Deus de fato? Há um preço a ser pago. Você quer ir com a multidão? Vai ficar mais fácil, tranquilo, hein? Ó, de boa. Vai de boa, pode ter certeza. Agenda cheia, ninguém vai te incomodar, né? Porque assim, eu vejo hoje uns profetas, dizem que são profetas, os caras é desejado. Eu nunca vi profeta ser desejado, amados. Nunca, em toda a história da Bíblia, os profetas eles são meio que não queridos, não. Não são, amados, né? Então eu vejo hoje que tem um negócio muito esquisito no nosso meio, muito esquisito. Agora, queridos, cada um que vai decidir, e cada um que tem que decidir, a partir daquilo que compreende e concorda, fala, não, é verdade, ó. E aí tem esses casos, né? Nossa, os caras sabem disso, sabem daquilo, mas decidiram não fazer, porque quer agradar os outros. Tá entendendo? Eu acho que ainda não é agradar os outros, não. Eu acho que ainda não é agradar os outros. Eu acho que é aqui, ó. Eles pensam nisso, não matar que eu falo assim. Distorce um pouco, entendeu? E se pregar a verdade. Então, mas para ter isso tem que agradar os outros, né, Barão? Para ter um monte de coisa tem que agradar os outros. Você não pode confrontar muito. Você entendeu? Não pode confrontar muito. Eu fui confrontar um apóstolo, né? E aí ele falou, meu irmão, faz o seu trabalho.